A chuva batia insistente contra as janelas do escritório no 30º andar, criando um ritmo hipnótico que contrastava com a tensão elétrica que pairava no ar. Minhas mãos tremiam ligeiramente enquanto ajustava a gravata. Os olhos fixos na silhueta familiar que se movia pela sala, com a mesma elegância felina que eu recordava da faculdade. Você sempre foi bom em fingir indiferença, Min-jun. A voz de Tae-hyun cortou o silêncio como uma lâmina afiada, carregada de uma provocação que fazia meu sangue ferver e meu coração disparar simultaneamente. Virei-me lentamente, encontrando aqueles olhos cor-de-mel que me atormentavam há anos. E você sempre foi bom em aparecer nos momentos mais inconvenientes da minha vida. Ele se aproximou, cada passo calculado, predatório. Inconveniente? Um sorriso sardônico curvou seus lábios. Ou você tem medo de admitir que sente minha falta? Minha respiração falhou quando ele parou a poucos centímetros de mim, tão próximo que podia sentir o calor irradiando de seu corpo, o perfume amadeirado que sempre usava invadindo meus sentidos como uma droga. Eu não sinto falta de ninguém. Mentiroso! Sua mão subiu devagar até meu rosto, os dedos traçando a linha do meu maxilar com uma delicadeza que contrastava brutalmente com a intensidade em seus olhos. Seus olhos sempre te entregaram, Park Min-jun. Antes que pudesse protestar, antes que minha mente racional pudesse intervir, ele me pressionou contra a parede de vidro. Meus óculos embaçaram quando sua respiração quente encontrou meu pescoço, provocando arrepios que desceram por toda a minha espinha. Tae-hyun. Minha voz saiu rouca, quase um gemido. Diz que não quer isto. Seus lábios roçaram minha orelha, a voz baixa e perigosa. Diz que não pensou em mim todos estes anos, que não se perguntou como seria se tivéssemos parado de brigar tempo suficiente para... Não o deixei terminar. Minhas mãos agarraram sua camisa, puxando-o contra mim com uma força que me surpreendeu. Nossos lábios se encontraram em um beijo desesperado, faminto, carregado de anos de rivalidade, frustração e desejo reprimido. Era como se toda a tensão acumulada explodisse de uma só vez, transformando-se em pura necessidade. Suas mãos se entrelaçaram em meus cabelos, desfazendo o penteado perfeitamente arrumado, enquanto eu explorava a curva de sua cintura, sentindo os músculos tensos sob o tecido fino da camisa. O gosto dele era viciante, uma mistura de café e algo indefinivelmente seu que me fazia querer mais. Quando nos separamos, ambos ofegantes, seus olhos brilhavam com uma mistura de triunfo e vulnerabilidade. Ainda diz que não sente minha falta? Engoli em seco, tentando recuperar a composição, mas minha voz traiu a fachada de controle. Isto foi um erro. Foi. Ele se afastou um passo, mas não tirou os olhos dos meus. Mas foi um erro delicioso. 6 meses antes, o som estridente do despertador às 5 da manhã me arrancou de um sono inquieto. Como sempre, levantei imediatamente, sem hesitar, sem me dar tempo de pensar nos sonhos que vinham me atormentando ultimamente. Sonhos com cabelos castanho claros ondulados e olhos cor-de-mel que eu preferia esquecer. A rotina matinal era meu refúgio. Banho gelado, café preto sem açúcar, terno cinza escuro impecavelmente passado. Cada gesto calculado, cada detalhe controlado. Assim havia construído minha vida nos últimos 6 anos, uma fortaleza de ordem e disciplina que ninguém poderia penetrar. Se inscrevam no canal Amor Milionário e deixem nos comentários de que cidade vocês são. Quando terminarem de assistir nossa história, avaliem de 0 a 10 nos comentários. Sua opinião é muito importante para nós. E digam também o que mais gostaram. O espelho do elevador refletiu minha imagem familiar. Cabelos perfeitamente penteados, óculos posicionados com precisão, pequena cicatriz no queixo que ganhei aos 16 anos, tentando proteger meu irmão mais novo de valentões da escola. Uma marca que me lembrava diariamente que força não era apenas física, mas também mental. Kim & Associates ocupava 3 andares do Lotte World Tower, e eu havia conquistado meu espaço ali com sangue, suor e uma determinação que assustava até meus colegas. Aos 28 anos, era o advogado mais jovem a ser cogitado para sócio júnior na história da empresa. Bom dia, Sr. Park.
A secretária me cumprimentou com o sorriso profissional de sempre. O Sr. Kim quer vê-lo em seu escritório assim que possível. Meu estômago se contraiu. Reuniões não agendadas com o sócio sênior raramente traziam boas notícias. Mas endereci meus ombros e caminhei pelo corredor, cumprimentando colegas que me observavam com uma mistura de respeito e receio. O escritório de Kim Seung-ho era um templo de poder e tradição. Antiguidades coreanas dividiam espaço com diplomas e prêmios, criando uma atmosfera que intimidava visitantes menos preparados. Mas eu me sentia em casa ali, talvez porque secretamente colecionava peças similares, um hobby que mantinha escondido de todos. Min-jun, sente-se. Sua voz carregava uma gravidade que me pôs em alerta imediato. Obedeci mantendo a postura ereta, mãos relaxadas sobre os joelhos. Aconteceu algo, senhor? Algo bom, na verdade. Ele se recostou na cadeira de couro, estudando meu rosto. A promoção que você tanto almeja está ao seu alcance. Temos um caso que pode definir o futuro deste escritório e escolhi você para liderá-lo. Meu coração acelerou, mas mantive a expressão neutra. Qual caso? Chaebol Industries está enfrentando uma auditoria federal complexa. Suspeitas de evasão fiscal, corrupção, lavagem de dinheiro. Se conseguirmos inocentá-los, será o maior triunfo da história desta empresa. Ele fez uma pausa dramática. E você será promovido a sócio júnior imediatamente. As palavras dançaram em minha mente como música celestial. Chaebol Industries era uma das maiores corporações da Coreia do Sul. Um caso desse calibre poderia catapultar minha carreira para níveis que eu apenas sonhava alcançar. Há algum problema? Perguntei, desconfiado da facilidade com que a oportunidade surgia. Na verdade, há. Ele se inclinou para a frente entrelaçando os dedos. Você não trabalhará sozinho. Contratamos um novo sócio especialista em direito corporativo internacional para ajudar no caso. Meu sorriso vacilou. Novo sócio? Alguém com credenciais impecáveis. Harvard Law School. Experiência em grandes escritórios americanos. Fluente em 5 idiomas. Ele consultou alguns papéis sobre a mesa. Você começará a trabalhar com ele amanhã. Posso saber o nome dele? A pergunta saiu mais tensa do que eu pretendia. Kim Seung-ho sorriu, mas havia algo em sua expressão que me deixou desconfortável. Kim Tae-hyun, acredito que vocês se conhecem da faculdade. O mundo parou. O ar foi sugado de meus pulmões como se alguém tivesse me dado um soco no estômago. Por alguns segundos, tudo o que consegui ouvir foi o zumbido do sangue em meus ouvidos. Tae-hyun, consegui sussurrar. Sim, ele mencionou que vocês foram colegas próximos. O tom de Kim Seung-ho sugeria que ele sabia mais do que estava dizendo. Imagino que será uma reunião interessante. Colegas próximos. Se apenas ele soubesse. Kim Tae-hyun não era apenas um colega do passado. Era o único homem que conseguiu quebrar todas as minhas defesas, me fazer questionar tudo o que acreditava sobre mim mesmo, e depois desaparecer da minha vida deixando apenas feridas abertas e perguntas sem resposta. Quando ele chega? Minha voz saiu mais controlada do que eu me sentia. Já chegou. Está se instalando no escritório ao lado do seu. Ao lado do meu escritório. Claro que estava. O universo tinha um senso de humor peculiar. Levantei-me mecanicamente, agradeci pela oportunidade e caminhei em direção à porta, cada passo pesando toneladas. Precisava de tempo para processar, para construir minhas defesas, para me preparar mentalmente para rever o homem que me ensinou o significado da palavra desejo. Mas quando abri a porta do meu escritório, ele estava lá, encostado em minha mesa, folheando um dos meus arquivos com a mesma casualidade arrogante de sempre. 6 anos haviam passado, mas ele parecia ainda mais atraente. O cabelo ligeiramente mais comprido, emoldurando um rosto que havia perdido a suavidade juvenil e ganhado uma masculinidade devastadora. Ele ergueu os olhos e aquele sorriso que eu conhecia tão bem curvou seus lábios. Olá, Min-jun. Senti sua falta. E em uma frase, todas as muralhas que construí ao redor do meu coração começaram a desmoronar. Não respondi imediatamente. Não podia.
Minha garganta estava seca, meu coração batia de forma irregular e minha mente racional lutava desesperadamente para manter o controle da situação. Fechei a porta às minhas costas, comprando tempo para recompor a máscara de frieza profissional que usava como armadura. Kim Tae-hyun. Pronunciei seu nome como se fosse uma sentença judicial, formal e distante. Que surpresa! Desagradável! Ele riu. Um som baixo e rico que sempre conseguia despertar algo primitivo em meu peito. Direto como sempre. Uma das coisas que mais admiro em você. O que você está fazendo aqui? Caminhei até minha cadeira, colocando a mesa entre nós como uma barreira física. E não me diga que é coincidência. Coincidência? Ele se afastou da mesa, as mãos nos bolsos, postura relaxada que contrastava com a tensão que irradiava de cada fibra do meu ser. Talvez não seja totalmente coincidência. Quando soube que Park Min-jun havia se tornado uma lenda no direito corporativo coreano, confesso que fiquei curioso. Curioso? Repeti a palavra como se tivesse gosto amargo. 6 anos de silêncio absoluto. E agora você está curioso. Algo mudou em sua expressão. Por um breve momento, a máscara de confiança vacilou, revelando uma vulnerabilidade que me pegou desprevenido. Min-jun. Não. Levantei a mão, cortando o que quer que ele fosse dizer. Não quero explicações. O passado é passado. Estamos aqui para trabalhar, não para uma reunião nostálgica. Ele assentiu lentamente, mas seus olhos não se desviaram dos meus. Tem razão. O caso Chaebol é prioritário. Exatamente. Abri meu laptop fingindo consultar e-mails inexistentes. Suponho que já tenha analisado os arquivos preliminares? Li tudo durante o voo de Los Angeles, caso complexo. Vai exigir estratégia cuidadosa e... Ele fez uma pausa, o sorriso voltando a seus lábios. Trabalho em equipe. Trabalho em equipe. Com ele. A ironia da situação era quase cruel. Na faculdade éramos os 2 melhores alunos da turma, mas nossos métodos eram completamente opostos. Eu, metódico e cauteloso. Ele, intuitivo e arriscado. Nossa rivalidade era lendária entre professores e colegas. Mas havia algo mais. Uma tensão não resolvida que tornava cada debate, cada competição, eletricamente carregada. Poderemos nos reunir amanhã cedo para discutir estratégias, disse, mantendo o tom profissional. Agora, se me der licença, tenho outros assuntos para resolver. Ele não se moveu imediatamente. Ficou me estudando com aquela intensidade que sempre me deixava desconfortável, como se pudesse ler cada pensamento, cada emoção que eu tentava esconder. Você mudou, disse finalmente. As pessoas mudam. É natural. Você ficou mais frio, mais blindado. Ergui os olhos do laptop encontrando os dele. A vida ensina lições duras. Aprendi a me proteger. De quê? Ou de quem? A pergunta pairou no ar entre nós, carregada de insinuações e memórias não ditas. Por um momento, estivemos de volta à biblioteca da faculdade, estudando até tarde, a tensão sexual tão espessa que podia ser cortada com uma faca. Lembrei-me da noite em que quase cruzamos uma linha que mudaria tudo. Mas não cruzamos. Eu recuei, como sempre fazia quando as emoções ameaçavam superar a razão. É melhor você ir, disse, voltando a atenção para a tela. Tenho trabalho a fazer. Ouvi seus passos se aproximando, e cada batida do meu coração ecoava em meus ouvidos. Ele parou ao lado da minha cadeira, próximo o suficiente para que eu pudesse sentir seu perfume. Ainda o mesmo, amadeirado e masculino, que assombrava meus sonhos raramente admitidos. Min-jun. Sua voz estava baixa, quase um sussurro. Sei que você está bravo comigo. Tem todo o direito de estar. Mas precisamos trabalhar juntos e eu realmente senti sua falta. Não respondi. Não podia confiar em minha voz naquele momento. Ele suspirou suavemente e se afastou. Nos vemos amanhã. Apenas quando ouvi a porta se fechar, permiti que meus ombros relaxassem. Tirei os óculos e massageei as têmporas, tentando aliviar a tensão que começava a formar uma dor de cabeça persistente. Kim Tae-hyun estava de volta à minha vida, e eu não tinha ideia de como lidar com isso sem destruir tudo que havia construído. A noite em Seul nunca dormia verdadeiramente,
e eu encontrei consolo nas luzes piscantes da cidade que se estendiam além das janelas do meu apartamento no Hanandong. Eram quase 2 da manhã, mas o sono era um luxo que minha mente agitada não podia se permitir. O encontro com Tae-hyun havia despedaçado a rotina cuidadosamente construída que me mantinha são. Segurei a xícara de chá verde entre as mãos, deixando o vapor aquecer meu rosto enquanto tentava organizar os pensamentos. Na estante ao meu lado, minha coleção secreta de antiguidades coreanas parecia me julgar silenciosamente. Cada peça havia sido escolhida com cuidado ao longo dos anos. Um espelho de bronze da dinastia Goryeo, um vaso de cerâmica branca da era Joseon, pequenos tesouros que representavam uma conexão com minhas raízes que raramente admitia possuir. Ironicamente, foi Tae-hyun quem primeiro despertou meu interesse por história tradicional coreana. Durante nossos debates acalorados na faculdade, ele citava filósofos antigos e poetas clássicos com uma naturalidade que me fascinava e irritava em igual medida. Você pode ter decorado todos os códigos legais modernos, Min-jun, ele disse uma vez, mas não entende a alma do direito até conhecer suas origens. Na época, rejeitei suas palavras como pretensão intelectual, mas depois que ele desapareceu da minha vida, comecei a procurar por essas origens, talvez na esperança patética de entender melhor o homem que havia me deixado com tantas questões sem resposta. O toque do meu telefone me arrancou das lembranças. Uma mensagem de número desconhecido iluminou a tela. Não consegue dormir também? TH. Meu coração deu um salto irregular. Como ele havia conseguido meu número? Mais importante, por que eu estava considerando responder? Digitei e apaguei várias respostas antes de finalmente enviar. Como conseguiu meu número? A resposta veio quase instantaneamente. Sou advogado, lembra? Tenho meus recursos. Quer conversar sobre o caso ou prefere fingir que não estou aqui? Olhei para o relógio. Conversar sobre trabalho às 2 da manhã era insensato, mas a alternativa, admitir que estava perdido em lembranças sobre ele, era impensável. Encontro-me no escritório em 1 hora, respondi. Que tal o café 24 horas na Gangnam? Terreno neutro. Hesitei. Território neutro significava menos controle da situação, mas também menos tentação de fazer algo que pudesse comprometer minha reputação profissional. Café Bean Yard. 1 hora. O Café Bean Yard era um refúgio para insones e workaholics, um espaço pequeno e aconchegante que permanecia aberto durante toda a madrugada. Quando cheguei, Tae-hyun já estava lá, ocupando uma mesa no canto mais discreto, 2 copos de café fumegante à sua frente. Ele havia trocado o terno formal por uma blusa de lã cinza e jeans escuros, uma versão mais relaxada que o tornava perigosamente mais atraente. Seus cabelos estavam ligeiramente desarrumados, como se ele tivesse passado os dedos por eles repetidamente. Um hábito que eu recordava dos tempos de faculdade quando ele estava nervoso ou concentrado. Americano sem açúcar, disse empurrando um dos copos em minha direção quando me sentei. Ainda toma assim? O fato de ele lembrar de detalhes tão específicos me pegou desprevenido. Algumas coisas não mudam, outras mudam drasticamente. Seus olhos me estudaram por cima da xícara. Você costumava ser mais espontâneo. Espontaneidade é luxo que profissionais bem-sucedidos não podem se permitir. Que pena. Ele se recostou na cadeira, uma expressão pensativa cruzando seu rosto. O Min-jun que eu conhecia tinha paixões. Argumentava sobre justiça social até 3 da manhã, defendia causas perdidas só porque acreditava nelas. E onde isso me levaria? Você desapareceu depois da formatura. Deixou o país sem uma palavra. Aprendi que paixões são inconvenientes. Algo mudou em sua expressão. Por um momento, a máscara de confiança escorregou, revelando algo mais vulnerável. Min-jun sobre aquilo... Não. Levantei a mão, cortando suas palavras. Viemos aqui para discutir o caso Chaebol, não para rever história antiga. Ele assentiu lentamente, mas vi a decepção em seus olhos. Tens razão. O caso. Durante a próxima hora, mergulhamos nos detalhes legais. Tae-hyun havia feito um trabalho impressionante, analisando a documentação preliminar, identificando inconsistências que eu havia perdido. Seu método era diferente do meu.
Onde eu seguia protocolos estabelecidos, ele encontrava ângulos criativos e precedentes obscuros que poderiam fazer a diferença. A auditória está focada em transações dos últimos 3 anos, ele explicou, folheando páginas de anotações manuscritas. Mas há indícios de que as irregularidades podem remontar a muito mais tempo. Prescrição, murmurei, seguindo seu raciocínio. Exatamente. Se conseguirmos provar que as alegações mais graves são baseadas em atos prescritos, podemos reduzir significativamente a exposição legal. Era brilhante, estratégico e arriscado ao mesmo tempo, exatamente o tipo de abordagem que Tae-hyun sempre favoreceu. E odiava admitir, mas era melhor do que qualquer coisa que eu havia pensado. Há um problema, disse, tentando encontrar falhas em sua lógica. Precisaríamos de acesso a registros antigos da empresa. Documentos que podem não existir mais, ou que a Chaebol pode estar relutante em fornecer. Aí é que você entra. Ele se inclinou para a frente, os olhos brilhando com entusiasmo. Você conhece os executivos da empresa? Tem relacionamentos que podem abrir portas. Conhecia, mas não da forma que ele imaginava. Minha conexão com a Chaebol Industries era mais pessoal e complicada do que eu estava disposto a admitir. O CEO, Park Jong-soo, era meu tio, irmão mais velho de minha mãe, um homem que havia me oferecido um emprego na empresa várias vezes, sempre rejeitado em nome da independência profissional. Posso conseguir acesso? Disse cuidadosamente. Mas vai exigir diplomacia. Diplomacia é sua especialidade. Ele sorriu e, por um momento, foi como se estivéssemos de volta à biblioteca da faculdade, conspirando sobre algum projeto acadêmico complexo. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão não dita. Nossos olhos se encontraram através da mesa pequena, e eu pude ver o momento exato em que a conversa profissional se transformou em algo mais perigoso. Min-jun, ele disse suavemente, precisamos falar sobre... Não. Levantei-me abruptamente, pegando meu casaco. É tarde. Devemos nos encontrar no escritório amanhã às 9 para discutir os próximos passos. Ele não protestou, mas percebi a frustração em seus movimentos quando se levantou. Você pode fugir do passado para sempre? Parei na porta, minha mão no puxador. Posso tentar. Não vai funcionar, você sabe. Cedo ou tarde teremos que enfrentar o que aconteceu entre nós. Não aconteceu nada entre nós, respondi sem me virar. Isso é o problema. A manhã seguinte, trouxe novos desafios. Cheguei ao escritório determinado a manter distância profissional, mas Tae-hyun parecia ter outros planos. Ele havia chegado antes de mim e já estava instalado na sala de conferências adjacente ao meu escritório. Documentos espalhados por toda a mesa, numa organização que parecia caótica, mas que eu reconhecia como seu método particular. Bom dia! Cumprimentou sem erguer os olhos dos papéis. Consegui algumas informações interessantes sobre os auditores federais responsáveis pelo caso. Aproximei-me da mesa, mantendo distância segura. Que tipo de informações? O auditor-chefe, Lee Sang-min, tem histórico de ser inflexível em casos de grandes corporações. Mas há precedentes de ele aceitar acordos quando apresentados com evidências sólidas de cooperação empresarial. Está sugerindo que negociemos um acordo? Estou sugerindo que nos preparemos para todas as possibilidades. Ele finalmente olhou para mim e percebi que havia dormido pouco. Havia círculos escuros sob seus olhos e sua camisa estava ligeiramente amarrotada. Um julgamento público seria desastroso para a reputação da Chaebol, independentemente do resultado. Um acordo controlado seria preferível. Tinha razão, claro. Mas acordos exigiam admissão de culpa, pelo menos parcial, algo que meu tio jamais aceitaria facilmente. Vou ligar para marcar uma reunião com a diretoria da Chaebol, disse, pegando meu telefone. Ótimo. Enquanto isso, vou revisar precedentes legais similares. A ligação foi tensa. Meu tio não ficou satisfeito em saber que eu representaria a empresa em questões legais, preferindo que eu fosse trabalhar diretamente para eles, mas concordou com a reunião marcada para o final da tarde. Há algo que você não me contou sobre sua conexão com a Chaebol, observou Tae-hyun depois que desliguei. Tenho contatos na empresa. Isso é tudo que você precisa saber. Min-jun.
Ele deixou os documentos de lado e me encarou diretamente. Se vamos trabalhar juntos neste caso, preciso de transparência total. Segredos podem nos prejudicar. Como você falar sobre segredos? Retruquei antes de poder me controlar. A tensão na sala aumentou instantaneamente. Tae-hyun ficou imóvel, sua expressão endurecendo. Você quer saber a verdade sobre por que fui embora? Sua voz estava baixa, controlada, mas carregada de emoção. Quer mesmo discutir isso agora? Meu coração disparou, mas mantive o rosto impassível. Não é relevante para o caso. Não é relevante? Ele se levantou, contornando a mesa até ficar perigosamente próximo. Você acha que não é relevante o fato de eu ter fugido porque estava apaixonado por você e sabia que você nunca corresponderia aos meus sentimentos? As palavras me atingiram como um raio. Por alguns segundos fiquei sem ar, sem voz, sem pensamentos coerentes. Apaixonado por mim há 6 anos. Isso é... Comecei, mas minha voz falhou. Ridículo, inadequado, inconveniente. Ele riu amargamente. Acredite, eu sei. Por isso fui embora. Porque ficar e fingir que não sentia nada estava me matando lentamente. Queria responder, queria dizer algo, qualquer coisa. Mas as palavras estavam presas em minha garganta, misturadas com emoções que havia enterrado tão fundo que machucava trazê-las à superfície. Tae-hyun, não. Ele se afastou, passando as mãos pelos cabelos. Esqueça. Não deveria ter dito isso. Vamos nos concentrar no caso. Mas era tarde demais. As palavras estavam no ar entre nós, impossíveis de retirar, mudando fundamentalmente a dinâmica de tudo. E a verdade que eu havia escondido até de mim mesmo começou a emergir das profundezas onde a havia enterrado. Eu também havia estado apaixonado por ele, e talvez de alguma forma aterrorizante ainda estivesse. A sede da Chaebol Industries se erguia como um monumento ao poder corporativo no coração de Gangnam, suas fachadas de vidro refletindo o céu cinzento da tarde. Enquanto caminhávamos pelo lobby de mármore, senti o peso do olhar curioso de Tae-hyun sobre mim. Ele havia notado como os seguranças me cumprimentaram pelo nome, como a recepcionista sorriu com familiaridade genuína. Park Min-jun, ela disse calorosamente. Faz tempo que não o vemos aqui. O Sr. Park Jong-soo está esperando no 40º andar. No elevador, Tae-hyun finalmente não conseguiu conter a curiosidade. Park Jong-soo, o CEO da Chaebol, tem o mesmo sobrenome que você. Mantive os olhos fixos nos números que subiam lentamente. Coreia tem muitos Parks. Min-jun. Sua voz carregava uma exasperação familiar. Pensava que havíamos concordado sobre transparência. Suspirei, sabendo que não poderia evitar a verdade por muito mais tempo. Jong-soo é meu tio, irmão da minha mãe. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Pude ver o reflexo do rosto de Tae-hyun no metal polido das portas do elevador. Uma mistura de surpresa e algo que parecia traição. Seu tio, repetiu lentamente. O CEO da empresa que estamos defendendo é seu tio, e você não achou relevante me contar isso? É complicado. Aposto que é. Sua voz estava gelada agora, toda a warmth que havia existido entre nós desde ontem evaporando instantaneamente. Que outras surpresas familiares você está escondendo? As portas se abriram antes que eu pudesse responder, revelando um corredor luxuoso que levava ao escritório executivo. Minha secretária particular, uma cortesia que meu tio insistia em manter, mesmo eu nunca trabalhando oficialmente para a empresa, nos escoltou através de portas duplas de mogno até um escritório que rivalizam em grandeza com palácios antigos. Park Jong-soo se levantou da mesa massiva, um homem de 58 anos, cuja presença dominava qualquer ambiente. Alto e imponente, com cabelos grisalhos perfeitamente penteados e um terno que custava mais que o salário mensal da maioria das pessoas, ele representava tudo o que eu havia tentado não me tornar. Poder sem questionamentos, riqueza sem propósito. Min-jun-ah, ele disse, usando o sufixo carinhoso que me fazia me sentir como uma criança novamente. Você está mais magro. Não está se alimentando direito? Estou bem, tio. Forcei um sorriso profissional. Este é Kim Tae-hyun, meu sócio neste caso.
Jong-soo estudou Tae-hyun com a intensidade de um predador avaliando uma ameaça potencial. Harvard Law School, correto? Impressionante currículo. Obrigado, senhor. Tae-hyun curvou-se ligeiramente, a formalidade perfeita mascarando qualquer emoção que pudesse estar sentindo. Sentem-se, por favor. Jong-soo gesticulou para as poltronas de couro dispostas em torno de uma mesa de centro-baixa. Suponho que querem discutir essa situação desafortunada com os auditores federais. Durante a próxima hora, apresentamos nossa estratégia. Tae-hyun foi brilhante, explicando nossa abordagem com uma mistura de confiança e deferência que impressionou até mesmo meu tio. Mas eu podia sentir a tensão irradiando dele, especialmente quando Jong-soo se dirigia diretamente a mim sobre aspectos específicos do negócio que apenas alguém com conhecimento interno possuiria. A questão das transações com subsidiárias offshore. Jong-soo disse, seus olhos fixos em mim. Você entende que essas foram estruturadas especificamente para otimização fiscal legal? Compreendo. Respondi cuidadosamente. Mas os auditores podem interpretar diferentemente. Então é sua responsabilidade fazê-los ver a realidade. Sua voz endureceu ligeiramente. Esta empresa emprega 40 mil pessoas, Min-jun. Seus pais dependem dos dividendos de suas ações na empresa. Sua família tem participação neste negócio há 3 gerações. Senti o olhar de Tae-hyun queimando minha pele. Cada revelação adicionava mais peso ao abismo que se abria entre nós. Depois da reunião, caminhamos em silêncio até o estacionamento. A tensão era tão espessa que podia ser cortada com uma faca. Finalmente, quando chegamos aos nossos carros, Tae-hyun explodiu. Acionista, disse, sua voz baixa, mas carregada de fúria contida. Você não é apenas o sobrinho do CEO. Sua família possui parte da empresa. Tae-hyun. Quanto? Ele se virou para me encarar, os olhos brilhando com raiva. Quanto sua família possui da Chaebol? Engoli em seco. 15%. 15%. Ele riu, um som amargo e sem humor. Você é essencialmente um herdeiro multibilionário fingindo ser um advogado independente e não viu necessidade de me informar isso? Não é assim tão simples. Não é? Ele deu um passo para mais perto, sua voz subindo ligeiramente. Então me explique, Min-jun. Me explique como posso confiar em qualquer coisa que você me disser quando descobriu que nossa parceria inteira é baseada em mentiras por omissão. A acusação me atingiu como um tapa. Eu não menti para você! Omitir informações críticas é mentir. Ele passou as mãos pelos cabelos, um gesto de frustração que eu reconhecia bem. Droga, Min-jun. Pensava que você havia mudado, mas você ainda é o mesmo covarde emocional de sempre. Covarde? A palavra me irritou mais do que deveria. Como você pode me chamar de covarde quando você foi embora sem explicação? Eu expliquei ontem! Eu estava apaixonado por você. E você acha que eu não sabia? As palavras saíram antes que eu pudesse detê-las. Você acha que eu era cego aos olhares que me dava, às desculpas que inventava para ficar estudando comigo até tarde, ao jeito que sua respiração mudava quando ficávamos muito próximos? Tae-hyun ficou imóvel, seus olhos se arregalando com choque. Eu sabia, continuei, a raiva e frustração de anos finalmente encontrando voz. E me aterrorizava porque eu sentia a mesma coisa. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Pude ouvir meu coração batendo, o tráfego distante, o zumbido dos elevadores no prédio atrás de nós. Tae-hyun me encarava como se me visse pela primeira vez. Você... Sua voz era apenas um sussurro. Você sentia o mesmo? Sinto. Admiti, a palavra escapando numa exalação tensa. Ainda sinto. E é por isso que preciso manter distância. É por isso que não posso me permitir ser vulnerável com você novamente. Ele deu um passo para mais perto, seus olhos procurando os meus. Min-jun. Não. Recuei, chaves do carro nas mãos trêmulas. Não posso fazer isso. Não posso me deixar sentir isso por você novamente apenas para você desaparecer quando as coisas ficarem complicadas. Eu não vou embora desta vez. Como posso acreditar nisso? A pergunta saiu carregada de toda a dor que havia carregado por 6 anos. Como posso confiar em alguém que já me abandonou uma vez? Por um momento vi vulnerabilidade genuína em seus olhos. Mas então a máscara profissional voltou e ele se afastou.
Tens razão, disse formalmente. Devemos manter isso profissional. Nos encontraremos amanhã para continuar trabalhando no caso. Entrei no meu carro com mãos trêmulas, observando-o se afastar no espelho retrovisor. O gosto da verdade era amargo na minha boca. Havia finalmente admitido o que sentia, mas em vez de alívio, sentia apenas o peso esmagador de possibilidades perdidas e muralhas intransponíveis. Naquela noite, tentei encontrar refúgio em minha rotina usual. Jantar simples, revisão de documentos legais, chá verde enquanto contemplava minha coleção de antiguidades. Mas nada conseguia acalmar a tempestade em minha mente. O telefone tocou às 10h30. Minha mãe. Minjuna, seu tio me ligou hoje. Sua voz carregava uma preocupação familiar. Ele disse que você está defendendo a empresa nessa questão legal. Sim, Uma. É um caso complexo, mas estamos lidando com isso. Ele também mencionou que você está trabalhando com alguém da sua turma da faculdade. Havia algo na sua voz que me deixou alerta. Kim Tae-hyun? Meu estômago afundou. Você se lembra dele? Como poderia esquecer? Você falava dele constantemente no último ano da faculdade. Sempre Tae-hyun disse isso, ou Tae-hyun argumentou aquilo. Eu pensei, pensei que talvez vocês fossem mais que apenas colegas de classe. Fiquei em silêncio, incapaz de formar palavras. Minjun, ela continuou gentilmente. Você sabe que só quero sua felicidade, certo? Não me importo quem você ama, contanto que essa pessoa te faça feliz. As palavras da minha mãe ecoaram em minha mente muito depois que desliguei o telefone. Ela sempre havia sido perceptiva, mais do que eu dava crédito. Durante meus anos de faculdade, ela havia notado mudanças em mim que eu pensava ter escondido com sucesso. Lembrei-me de uma noite específica, poucas semanas antes da formatura. Havia chegado em casa depois de uma das nossas sessões de estudo, que se transformaram em debates filosóficos intensos que duraram até o amanhecer. Minha mãe estava na cozinha preparando o café da manhã quando entrei, ainda energizado pela conversa com Tae-hyun. Você está brilhando. Ela havia observado com um sorriso conhecedor. Brilhando? É assim que você fica quando está verdadeiramente feliz. Não acontece frequentemente o suficiente. Na época, Descartes sua observação como imaginação maternal. Agora percebia que ela havia visto algo que eu estava desesperado para esconder até de mim mesmo. Meu telefone vibrou com uma mensagem. Tae-hyun. Há algo que você precisa saber sobre por que realmente voltei para a Coreia. Não foi apenas pelo trabalho. Posso explicar? Olhei para a mensagem por longos minutos, meu dedo hesitando sobre o teclado. Cada fibra racional em meu ser me dizia para deletar a mensagem, manter distância, proteger meu coração da inevitável dor que viria com o envolvimento emocional. Mas uma parte menor, mais corajosa de mim, a parte que havia sido silenciada por anos de autopreservação cuidadosa, sussurrava que talvez fosse hora de parar de fugir. Amanhã, depois do trabalho, respondi finalmente, mas apenas para esclarecer as coisas. Nada mais. Sua resposta veio imediatamente. Obrigado. Há muito que você precisa saber. Enquanto me preparava para dormir, não pude evitar questionar se estava cometendo o maior erro da minha vida ou finalmente encontrando coragem para viver verdadeiramente. A linha entre as duas possibilidades era perigosamente fina. O dia seguinte passou numa névoa de tensão profissional cuidadosamente mantida. Tae-hyun e eu trabalhamos lado a lado no caso Chaebol. Nossa colaboração eficiente mascarando a corrente elétrica que parecia correr entre nós cada vez que nossos olhos se encontravam ou nossas mãos roçavam acidentalmente ao alcançar o mesmo documento. Descobrimos evidências preocupantes nos arquivos mais antigos da empresa, padrões de transações que sugeriam tentativas sistemáticas de ocultar lucros de auditorias governamentais que remontavam a quase uma década. Se os auditores federais descobrissem essas irregularidades históricas, as consequências poderiam ser catastróficas para toda a família Park. Precisamos conversar com seu tio novamente, disse Tae-hyun às 5 da tarde, organizando documentos numa pilha cuidadosa. Essas transações offshore que descobrimos podem comprometer toda a nossa estratégia de defesa. Assenti,
mas minha mente estava apenas parcialmente focada no trabalho. A conversa prometida pesava em meus pensamentos como uma tempestade se aproximando. "Pronto para ir?" perguntou Tai-hyun quando terminamos de organizar os arquivos. "Para onde?" "Para nossa conversa. A menos que tenha mudado de ideia." Olhei para ele. Realmente olhei. Havia nervosismo em sua postura, uma vulnerabilidade em seus olhos que raramente permitia que outros vissem. Qualquer que fosse a verdade que ele queria compartilhar, significava algo importante para ele. "Vamos", disse finalmente, pegando meu casaco. Ele me levou a um lugar que eu não esperava. Um pequeno clube de jazz escondido em Hongdae, longe dos círculos profissionais que frequentávamos. O interior era íntimo e mal iluminado, com pequenas mesas cercando um palco onde um quarteto tocava suavemente. "Por que aqui?" perguntei enquanto nos acomodávamos numa mesa no fundo. "Por quê?" disse ele, seus dedos tamborilando nervosamente na mesa. "É onde eu toco nas noites de sexta." Olhei para ele com surpresa. "Você toca?" "Gaia Geon, música tradicional adaptada para jazz moderno." Ele apontou para o palco, onde pude ver o instrumento que reconheci das minhas pesquisas sobre cultura coreana. Comecei na faculdade, mas apenas como hobby. Quando estava em Los Angeles, era a única coisa que me mantinha conectado com casa. Conectado com casa ou conectado comigo? A pergunta escapou antes que pudesse censurá-la. Tai-hyun me olhou diretamente, sem tentar evitar a implicação. "As duas coisas", admitiu. "Minjun, a razão pela qual voltei para a Coreia? Sim, foi pela oportunidade de trabalho, mas principalmente foi porque soube que você estava aqui, em Seul, solteiro." Meu coração perdeu um batimento. "Como você soube que eu estava solteiro?" "Pesquisa, contatos mútuos, talvez um pouco de stalking online." Ele sorriu timidamente. 6 anos, Minjun. 6 anos tentando esquecer você, construindo uma carreira em outro continente, namorando outras pessoas. Nada funcionou. As palavras pairaram entre nós, carregadas de possibilidades e terrores em igual medida. "Tai-hyun, deixe-me terminar." Ele interrompeu gentilmente. "Sei que te magoei ao ir embora. Sei que você tem todo o direito de não confiar em mim. Mas desta vez é diferente. Desta vez não estou fugindo dos meus sentimentos. Estou aqui, completamente presente, querendo lutar pelo que poderíamos ter juntos." Olhei para suas mãos na mesa, notando como seus dedos ainda tamborilavam no ritmo da música. Um hábito que persistia mesmo depois de todos esses anos. Havia tantas perguntas, tantos medos, tantas razões lógicas para me proteger. Mas também havia uma verdade que eu não podia mais negar. Eu ainda o amava. Talvez nunca tivesse parado. "Se fizermos isso", disse lentamente, "se tentarmos realmente desta vez, precisa saber que tenho muralhas. Muitas delas, e não sei se consigo derrubá-las facilmente." "Não estou pedindo facilidade", respondeu, sua mão se movendo lentamente até cobrir a minha. "Estou pedindo uma chance." O toque de sua pele contra a minha enviou ondas de calor pelo meu braço. Por um momento, permiti-me imaginar como seria baixar todas as defesas, abrir meu coração completamente, confiar que desta vez seria diferente. "Uma chance", repeti, virando minha mão para que nossas palmas se tocassem. Mais devagar. E com honestidade total. "Honestidade total", ele concordou, seus dedos se entrelaçando com os meus. No palco, o quarteto começou uma nova música. Algo melancólico e belo que parecia capturar perfeitamente o momento frágil que estávamos compartilhando. Um novo começo construído sobre as cinzas do passado, perigoso e cheio de promessas. Não sabia o que o futuro traria, mas pela primeira vez em 6 anos, estava disposto a descobrir. 3 semanas haviam se passado desde nossa conversa no clube de jazz, e a realidade de tentar equilibrar um relacionamento nascente com um caso legal cada vez mais complexo estava se mostrando mais desafiadora do que qualquer um de nós havia antecipado. As evidências que havíamos descoberto sobre as transações históricas da Kebol se multiplicavam a cada dia, criando um labirinto de irregularidades que ameaçava não apenas a empresa, mas toda a minha família.
Eram 7 da manhã de uma segunda-feira chuvosa, quando meu telefone tocou com uma urgência que me fez pular da cama. O nome de Kim Seung-ho na tela nunca anunciava boas notícias tão cedo. Min-jun, preciso que você e Tae-hyun venham ao escritório imediatamente. Sua voz estava tensa, controlada de uma forma que me deixou instantaneamente alerta. Temos uma situação. Que tipo de situação? O tipo que pode acabar com suas carreiras se não for resolvida nas próximas 48 horas. 20 minutos depois, estava correndo pelas ruas molhadas de Seul em direção ao escritório, minha mente tentando processar todas as possibilidades catastróficas que poderiam ter surgido. Encontrei Tae-hyun no lobby, sua expressão refletindo a mesma apreensão que eu sentia. Alguma ideia do que está acontecendo? Perguntou enquanto entrávamos no elevador. Nada boa, respondi, notando como nossa proximidade física me afetava mesmo em meio à crise. Nas últimas semanas, havíamos sido cuidadosos, jantares ocasionais, conversas longas sobre trabalho que inevitavelmente derivavam para tópicos pessoais, momentos roubados de intimidade que nunca cruzavam linhas físicas claras. Era uma dança delicada de redescoberta mútua que estava apenas começando a florescer. O escritório de Kim Seung-ho estava em caos controlado. Documentos espalhados por todas as superfícies, múltiplos telefones tocando simultaneamente e uma tensão no ar que praticamente vibrava. Ele ergueu os olhos quando entramos, sua expressão sombria. Sentem-se, disse abruptamente, dispensando cortesias. Lee Sang-min, o auditor federal-chefe, recebeu informações de uma fonte anônima sobre irregularidades na Chaebol que vão muito além do que estávamos investigando. Meu sangue gelou. Que tipo de informações? Evidências de um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo subsidiárias em paraísos fiscais, suborno de oficiais governamentais e manipulação de dados financeiros que remonta a 15 anos. Ele jogou uma pasta grossa sobre a mesa. E o pior, há indícios de que alguém da família Park estava diretamente envolvido na coordenação desses esquemas. Senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Tae-hyun pegou a pasta, folheando rapidamente os documentos, sua expressão se tornando mais sombria a cada página. Estas transações, murmurou apontando para uma série de transferências bancárias. São assinadas por Park Jong-soo, mas também... Ele olhou para mim com algo que parecia pena. Também por Park Min-seok, meu pai. Meu pai havia assinado autorizações para transferências suspeitas há mais de uma década. Isso não pode estar certo, disse, minha voz saindo mais desesperada do que pretendia. Meu pai nunca esteve envolvido nas operações financeiras da empresa. Ele apenas tinha ações como herança familiar. Min-jun, Kim Seung-ho disse gentilmente. Há mais. Lee Sang-min está preparando mandados de prisão. Seu tio e seu pai estão na lista. O mundo ao meu redor se tornou irreal. Pude ouvir minha respiração, muito alta e rápida. Tae-hyun se moveu instintivamente mais perto, sua mão encontrando a minha sob a mesa, ancorando-me à realidade. Quanto tempo temos? Perguntou Tae-hyun, sua voz profissional mascarando a preocupação que vi em seus olhos. 48 horas no máximo. Lee Sang-min quer dar uma chance para a negociação antes de tornar tudo público, mas apenas porque respeita este escritório. Se não conseguirmos um acordo até quarta-feira, os mandados serão executados. Precisamos falar com Jong-soo e... Engoli em seco. E com meu pai, imediatamente. Há outro problema. Kim Seung-ho continuou relutantemente. O promotor público está questionando se você pode continuar no caso, dado o conflito de interesse óbvio. Há discussões sobre transferir todo o caso para outro escritório. Não, disse Tae-hyun firmemente. Min-jun conhece este caso melhor que qualquer um, e eu posso garantir objetividade profissional. Pode garantir? Kim Seung-ho arqueou uma sobrancelha. Mesmo considerando que vocês dois estão envolvidos pessoalmente? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Como ele sabia? Havíamos sido tão cuidadosos, tão discretos. Como você... Comecei. Sou advogado há 30 anos, Min-jun. Reconheço tensão sexual a quilômetros de distância. Ele suspirou profundamente.
Normalmente não me importaria com a vida pessoal dos meus funcionários, mas este caso é maior que todos nós. Se houver qualquer suspeita de comprometimento ético, não há comprometimento. Interrompi, encontrando minha voz. Podemos separar questões pessoais e profissionais. Podem? Kim Seung-ho nos estudou com intensidade. Porque se vocês falharem, não será apenas suas carreiras que estarão em ruínas. Este escritório, minha reputação e a liberdade dos membros da sua família estão em jogo. A pressura foi como um punho se fechando ao redor do meu peito. Olhei para Tae-hyun, vendo minha própria luta refletida em seus olhos. Havíamos finalmente encontrado o caminho de volta um para o outro, apenas para descobrir que talvez não pudéssemos ter ambos, nosso relacionamento e nossas carreiras. Daremos um jeito, disse Tae-hyun firmemente. Mas precisamos de acesso total a todos os arquivos da empresa, incluindo aqueles que a família Park pode estar relutante em divulgar. Kim Seung-ho assentiu. Façam o que for necessário, mas lembrem-se, 48 horas. A reunião de emergência com minha família naquela tarde foi uma das experiências mais dolorosas da minha vida. Sentado na sala de estar da casa onde cresci, observando meu pai, um homem de 63 anos que sempre representou integridade e honestidade para mim, tentar explicar assinaturas em documentos que ele afirmava não lembrar, senti como se tudo em que acreditava estivesse desmoronando. Eu confiava em Jong-soo, meu pai repetia, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto segurava os documentos. Ele disse que eram apenas formalidades administrativas. Nunca imaginei. Minha mãe estava sentada ao lado dele, segurando sua mão, suas próprias lágrimas silenciosas. Tae-hyun havia insistido em estar presente, alegando necessidade profissional, mas eu sabia que era principalmente para me apoiar emocionalmente. Pai, disse gentilmente, preciso saber tudo. Cada conversa, cada documento, cada decisão. Não posso te ajudar se não souber a verdade completa. A verdade? Ele riu amargamente. É que fui um tolo. Jong-soo sempre foi ambicioso desde criança. Quando nossa família herdou participação na empresa, pensei que ele cuidaria de tudo responsavelmente. Nunca questionei suas decisões. Tae-hyun se inclinou para a frente. Sr. Park, essas assinaturas, você se lembra de mais alguém presente quando as fez? Meu pai pensou por um longo momento. Havia um contador, Park Hyun-woo. Ele sempre trazia os papéis para eu assinar. Tae-hyun e eu trocamos olhares. Um contador que poderia ter manipulado documentos seria uma peça crucial para nossa defesa. Onde está este contador agora? Perguntei. Morreu em um acidente de carro há 5 anos. Minha mãe respondeu suavemente. Muito conveniente, não acham? A implicação pairou no ar como uma nuvem tóxica. Se Park Hyun-woo havia sido responsável pela manipulação de documentos e agora estava morto, provar a inocência do meu pai se tornaria infinitamente mais difícil. Mais tarde naquela noite, Tae-hyun e eu trabalhamos até às 3 da manhã em seu apartamento, rodeados por pilhas de documentos e xícaras de café vazio. A intimidade forçada da situação, apenas nós dois contra o mundo, lutando contra o tempo para salvar minha família, havia intensificado algo entre nós que vinha crescendo nas últimas semanas. Encontrei algo, disse Tae-hyun de repente, erguendo uma folha de papel. Uma transferência bancária autorizada por Hyun-woo apenas, sem assinatura do seu pai. Se conseguirmos provar um padrão de falsificação, ele estava sentado no chão ao lado do sofá onde eu estava trabalhando, próximo o suficiente para que pudesse sentir o calor do seu corpo. Quando se virou para me mostrar o documento, nossos rostos estavam a centímetros de distância. Por um momento, esquecemos de tudo. O caso, as pressões, as consequências. Havia apenas nós dois, a tensão que vinha construindo por semanas e a terrível possibilidade de que talvez não tivéssemos muito tempo juntos. Min-jun, ele sussurrou, sua mão subindo para tocar meu rosto. Não devemos, murmurei, mas não me afastei. É muito complicado agora. Quando não é complicado com a gente? Seus dedos traçaram a linha do meu maxilar, enviando arrepios por toda a minha espinha. Talvez complicado seja nosso normal. Antes que pudesse responder, antes que a racionalidade pudesse intervir,
Seus lábios encontraram os meus. O beijo foi diferente desta vez. Não desesperado como aquele primeiro no escritório, mas profundo, cheio de promessas e medos em igual medida. Quando nos separamos, ambos estávamos respirando pesadamente. Tae-hyun, comecei, mas ele colocou um dedo sobre meus lábios. Eu sei, disse suavemente. Sei que estamos numa situação impossível. Sei que talvez tenhamos que escolher entre isto e nossas carreiras, mas também sei que não posso fingir que não sinto isso. Olhei para este homem que havia retornado à minha vida como um furacão, trazendo tanto caos quanto possibilidade. Em 48 horas, tudo podia mudar. Minha família podia estar na prisão, minha carreira podia estar destruída, e nosso relacionamento nascente podia ser mais uma vítima das circunstâncias. O que fazemos? Perguntei, e não estava falando apenas sobre o caso. Lutamos, respondeu, suas mãos encontrando as minhas. Lutamos pelo seu pai, pela justiça, e... Ele hesitou, então encontrou meus olhos diretamente. E lutamos por nós, mesmo que o mundo inteiro pareça contra isso. Naquela noite, adormeci no sofá de Tae-hyun, sua jaqueta sobre meus ombros, documentos espalhados ao nosso redor, como evidência de nossa batalha desesperada contra o tempo. Pela primeira vez em semanas, dormi profundamente, encontrando paz na presença dele, mesmo em meio ao caos. Mas amanhã trouxe notícias que mudaram tudo. Meu telefone tocou às 5h30 com uma ligação do meu tio Jong-soo. Sua voz estava quebrada, desesperada de uma forma que nunca havia ouvido antes. Min-jun, você precisa vir aqui agora. Eles levaram seu pai. Como assim levaram? A polícia esteve aqui às 5 da manhã. Mandado de prisão. Lee Sang-min mudou de ideia sobre o acordo. Sua voz estava tremendo. Eles levaram Min Seok para a custódia preventiva. O telefone escorregou da minha mão. Tae-hyun, que havia acordado com o toque, me pegou enquanto eu desabava, sua força sendo a única coisa que me impedia de cair completamente. Meu pai estava na prisão. O homem mais honesto que conhecia estava atrás das grades por crimes que alguém havia cometido em seu nome. E eu tinha menos de 24 horas para provar sua inocência, antes que tudo que nossa família havia construído fosse destruído para sempre. A guerra havia oficialmente começado, e desta vez não havia garantia de que sairíamos vitoriosos. Tae-hyun me ajudou a me vestir com mãos firmes e olhos determinados. Vamos buscar seu pai, disse, sua voz carregada de uma determinação feroz. E quando isso acabar, vamos descobrir quem fez isso com sua família. Olhei para ele. Realmente olhei. E vi não apenas o homem por quem estava me apaixonando novamente, mas um aliado feroz disposto a lutar ao meu lado contra qualquer obstáculo. Talvez, apenas talvez, não estivéssemos tão sozinhos nesta batalha quanto eu havia pensado. Juntos? Perguntei, oferecendo minha mão. Sempre, respondeu, entrelaçando nossos dedos. E com essa promessa silenciosa entre nós, saímos para enfrentar o maior desafio de nossas vidas. O centro de detenção de Seul era um lugar que parecia sugar a esperança do ar. Sentado na sala de visitas estéril, observando meu pai através do vidro divisório, senti como se estivesse vivendo um pesadelo do qual não conseguia acordar. Suas mãos tremiam ligeiramente quando pegou o telefone. Seus olhos, normalmente brilhantes com humor e sabedoria, estavam apagados, vazios. Como você está? Perguntei, sabendo que era uma pergunta idiota. Sobrevivendo, respondeu com uma tentativa fraca de sorriso. Os advogados que Jong-soo mandou dizem que há esperança, mas... Ele balançou a cabeça. Min-jun, não importa o que aconteça comigo. Você precisa se proteger. Proteger sua carreira. Não diga isso. Minha voz saiu mais áspera do que pretendia. Vou te tirar daqui, prometo. E se não conseguir? Seus olhos encontraram os meus através do vidro. E se as evidências forem muito fortes? Você não pode se sacrificar por mim. Antes que pudesse responder, um guarda tocou em meu ombro. Tempo esgotado. Saí do centro de detenção com uma fúria fria queimando em meu peito. 12 horas. Restavam apenas 12 horas antes que o prazo de Lee Sang-min expirasse e o caso se tornasse público.
destruindo qualquer chance de negociação. Tae-hyun me esperava no estacionamento, encostado em seu carro, uma expressão sombria no rosto que me disse imediatamente que havia más notícias. "O que aconteceu?" perguntei. Jong-soo. Ele passou as mãos pelos cabelos, um gesto de frustração que eu já conhecia bem. Ele está entrando em pânico. Acabou de assinar um acordo de cooperação com o promotor. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Ele fez o quê? Está oferecendo informações sobre outras irregularidades em troca de imunidade parcial, incluindo... Tae-hyun hesitou, seus olhos cheios de pena. Incluindo declarações que implicam seu pai como o verdadeiro mentor por trás dos esquemas financeiros. O mundo girou ao meu redor. Apoiei-me no carro tentando respirar. Meu próprio tio, o homem que me ofereceu emprego, que me tratava como filho, estava jogando meu pai aos lobos para salvar a própria pele. "Isso não pode estar acontecendo", murmurei. Min-jun. A voz de Tae-hyun estava gentil, mas firme. "Há mais. Kim Seung-ho quer nos ver em 1 hora. O promotor está questionando nossa credibilidade no caso. Há rumores de que podemos ser removidos oficialmente." Ergui os olhos para ele, vendo minha própria derrota refletida em sua expressão. "Estamos perdendo, não estamos?" "Ainda não." Mas sua voz não carregava a confiança costumeira. A reunião no escritório foi uma execução profissional. Kim Seung-ho, normalmente nosso aliado, estava visivelmente constrangido enquanto nos informava que o escritório havia recebido uma ordem oficial para se retirar do caso devido a conflitos de interesse incontornáveis. "Sinto muito, Min-jun", disse, evitando meu olhar. "A decisão veio diretamente do promotor-geral. Suas conexões familiares tornam impossível manter objetividade." "E Tae-hyun?" perguntei desesperadamente. "Ele não tem conflitos familiares, mas tem conflitos pessoais." Kim Seung-ho nos olhou diretamente. "O promotor foi informado sobre seu relacionamento. Consideraram que isso compromete o julgamento profissional dele. Senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Nosso relacionamento, a única coisa boa que havia surgido de todo este caos, estava sendo usado como arma contra nós." "Quem informou o promotor?" A voz de Tae-hyun estava gelada. "Isso é irrelevante agora." Kim Seung-ho suspirou profundamente. "O escritório de Park and Associates assumirá o caso a partir de amanhã." Park and Associates. O escritório rival que havia tentado recrutar tanto Tae-hyun quanto eu várias vezes nos últimos anos. Um escritório conhecido por sua abordagem implacável e falta de escrúpulos éticos. "Eles vão sacrificar meu pai", disse, minha voz soando estranha e distante mesmo para mim. "Vão usá-lo como bode expiatório para conseguir um acordo rápido." "Talvez", Kim Seung-ho admitiu relutantemente. "Mas não há nada mais que possamos fazer." Saímos do escritório em silêncio sepulcral. No elevador, Tae-hyun tentou me tocar, mas me afastei. A dor era muito intensa, muito crua. Tudo que havíamos construído, nossa parceria profissional, nosso relacionamento nascente, nossa esperança de salvar minha família, estava se desintegrando diante dos meus olhos. "Min-jun", ele disse suavemente quando chegamos ao estacionamento. "Ainda podemos lutar. Podemos contratar um investigador particular, encontrar evidências que... Com que dinheiro?" Explosei, toda a frustração e desespero finalmente encontrando voz. "Todos os ativos da família estão congelados. Meu pai está na prisão e nós..." Ri amargamente. "Nós não temos mais carreiras para financiar investigações particulares." "Então, o que você está dizendo?" Olhei para ele. Este homem que havia arriscado tudo para ficar ao meu lado, que havia sacrificado sua própria carreira por amor a mim, e senti algo quebrar dentro do meu peito. "Estou dizendo que acabou." As palavras saíram como vidro sendo engolido. "Meu pai vai para a prisão. Nossa carreira está destruída. E nós..." Engoli em seco, forçando as próximas palavras. "Nós somos tóxicos um para o outro. Tudo que tocamos se transforma em desastre. Você não acredita nisso." "Não acredito?" Virei-me para encará-lo completamente. "Olhe ao nosso redor, Tae-hyun. Tudo está desmoronando. Talvez meu tio estivesse certo. Talvez eu devesse ter mantido distância emocional. Talvez se eu não tivesse me envolvido com você..." "Não termine essa frase." Sua voz estava baixa, perigosa.
Não você também me abandone. Não estou abandonando você. Estou sendo realista. Mas mesmo enquanto dizia as palavras, sabia que estava mentindo. Estava com medo. Medo de perder mais do que já havia perdido. Medo de arrastar Tae-hyun para baixo comigo. Medo de enfrentar um futuro incerto com apenas meu coração como guia. Realista? Ele riu, um som amargo. Ou covarde? A palavra me atingiu como um tapa. Não me chame de covarde. Então, pare de agir como um. Ele deu um passo para mais perto, seus olhos brilhando com uma mistura de raiva e dor. Seu pai está na prisão porque alguém o traiu. Sua carreira está em ruínas porque alguém manipulou o sistema. E você quer desistir porque é mais fácil que lutar? Lutar pelo quê? Gritei, perdendo completamente a composição. Pelo que estamos lutando, Tae-hyun? Por um futuro que pode não existir? Por um relacionamento que já destruiu nossas vidas? Estamos lutando pela verdade. Ele gritou de volta. Estamos lutando pela justiça. Estamos lutando pelo amor. A palavra amor pairou entre nós como uma bomba não detonada. Era a primeira vez que qualquer um de nós havia usado essa palavra explicitamente. Amor, repeti, como se a palavra tivesse gosto amargo. E o que o amor nos trouxe? Dor, destruição, ruína. Também nos trouxe esperança. Sua voz ficou mais suave, vulnerável. Pela primeira vez em 6 anos eu me senti completo. Você também. Não diga que não sentiu. Senti lágrimas picarem meus olhos. Lágrimas que não derramava desde criança. Claro que senti. Mas sentir não é suficiente quando o mundo inteiro está contra você. Então o que você quer? Que eu vá embora? Que finja que nada disso aconteceu? Olhei para ele. Realmente olhei. E vi o homem que amava, quebrado e desesperado, me implorando para não desistir de nós. E parte de mim queria correr para seus braços. Queria acreditar que o amor conquistaria tudo. Mas a parte maior, mais assustada, sussurrava que eu já havia perdido demais para arriscar perder mais. Sim, sussurrei, as palavras me matando por dentro. Vá embora. É melhor assim. Ele ficou imóvel por um longo momento, me estudando como se tentasse memorizar meu rosto. Então, sem uma palavra, virou-se e caminhou em direção ao seu carro. Observei-o partir, cada fibra do meu ser gritando para chamá-lo de volta. Mas não o fiz. Em vez disso, fiquei sozinho no estacionamento vazio, tendo perdido tudo o que importava em questão de horas. Naquela noite, sentado sozinho em meu apartamento, rodeado pelas antiguidades que colecionava secretamente, permiti que o desespero me consumisse completamente. Meu pai estava na prisão, minha carreira estava destruída, e Tae-hyun, o amor da minha vida, havia ido embora por minha própria escolha. Peguei uma das peças mais preciosas da minha coleção, um pequeno espelho de bronze da dinastia Goryeo, que havia comprado no ano passado. Sua superfície polida refletia meu rosto, mas também séculos de história, gerações de pessoas que haviam enfrentado suas próprias tragédias e, de alguma forma, encontrado forças para continuar. Foi então que vi. Gravado na parte de trás do espelho, quase invisível, estava um símbolo que reconheci dos documentos que havíamos examinado. Um símbolo que aparecia em algumas das transações mais antigas, aquelas que antecediam o envolvimento do meu pai. Com mãos trêmulas, peguei meu telefone e liguei para o único antiquário em Seul que lidava com peças dessa era. Era quase meia-noite, mas Lee Min-ho, um homem de 70 anos que conhecia a história de cada peça em seu inventário, atendeu no segundo toque. Min-jun, que surpresa ouvir você tão tarde. Senhor Lee, preciso de informações sobre um símbolo. É urgente. Descrevi o símbolo e ouvi um murmúrio pensativo do outro lado da linha. Sim, conheço esse símbolo. É a marca pessoal de Park Hyun-woo. Ele era conhecido por gravar suas iniciais estilizadas em documentos importantes. Uma vaidade pessoal. Meu coração quase parou. Park Hyun-woo, o contador? Sim, mas não apenas contador. Ele também era falsificador de documentos, muito habilidoso. Trabalhou para várias famílias ricas durante anos antes de sua morte. Suponho que você soube sobre os documentos que foram descobertos em sua casa após o acidente? Que documentos?
Sua viúva encontrou um cofre cheio de documentos falsos, incluindo assinaturas forjadas. Ela tentou entregá-los à polícia, mas... Ele fez uma pausa. Ela desapareceu antes que pudesse testemunhar. Muito estranho. Senti adrenalina correndo pelas minhas veias. Onde está ela agora? Busan, creio. Vive sob nome falso, com medo. Ouvi dizer que ainda tem evidências escondidas. Desliguei o telefone com mãos trêmulas. Havia uma testemunha. Havia evidências que poderiam provar a inocência do meu pai. Mas eu estava sozinho, sem recursos, sem aliados. Olhei para meu telefone, o número de Tae-hyun ainda na tela. Poderia ligá-lo? Depois de tê-lo afastado tão cruelmente? Depois de ter destruído tudo entre nós por medo? Então lembrei das palavras do meu pai. Não se sacrifique por mim. Mas também lembrei das palavras de Tae-hyun. Estamos lutando pela verdade. Talvez fosse hora de parar de fugir. Talvez fosse hora de lutar, mesmo que significasse arriscar ser machucado novamente. Talvez fosse hora de ter fé no amor que sentia por Tae-hyun e na possibilidade de que juntos pudéssemos superar qualquer obstáculo. Com o coração batendo descontroladamente, disquei seu número. Ele atendeu no primeiro toque, como se estivesse esperando minha ligação. Min-jun? Eu sinto muito, disse, minha voz quebrando. Sinto muito por tudo que disse. Você estava certo. Estou sendo covarde. Onde você está? Em casa. Mas Tae-hyun, encontrei algo. Uma pista que pode mudar tudo. Estou indo aí. Mas eu disse coisas terríveis para você. Como pode me perdoar tão facilmente? Houve uma pausa, e quando ele falou, sua voz estava cheia de uma ternura que me fez lágrimas correrem pelo meu rosto. Porque eu te amo, seu idiota. E pessoas que se amam lutam juntas. Não fogem uma da outra quando as coisas ficam difíceis. Eu também te amo, sussurrei, as palavras saindo finalmente livres. Te amo tanto que me aterroriza. Então vamos ter medo juntos. Mas também vamos ser corajosos juntos. Quando desliguei o telefone, senti algo que não experimentava há dias. Esperança. Talvez ainda pudéssemos salvar meu pai. Talvez ainda pudéssemos salvar nossas carreiras. E talvez, apenas talvez, pudéssemos salvar nosso amor também. Curtam nosso vídeo e se inscrevam no canal. Precisamos do apoio de vocês nesta jornada emocionante. 20 minutos depois, Tae-hyun estava na minha porta, seu cabelo desarrumado e olhos vermelhos, mas determinado. Sem hesitar, me puxou para seus braços e pela primeira vez em dias me senti em casa. Nunca mais me afaste assim, sussurrou contra meu cabelo. Nunca mais, prometi, segurando-o como se minha vida dependesse disso. E então, juntos, começamos a planejar nossa última jogada desesperada para salvar tudo que importava para nós. A viagem de 4 horas até Busan foi uma mistura de tensão e redescoberta. Tae-hyun dirigia com determinação focada, enquanto eu navegava pelos contatos que conseguimos através do antiquário Lee Min-ho. A viúva de Park Hyun-woo, agora vivendo como Kim Soo-jin, havia concordado em nos encontrar apenas depois de longas negociações telefônicas e garantias de que não éramos associados a Chaebol Industries. Você tem certeza de que ela terá evidências suficientes? Perguntou Tae-hyun enquanto entrávamos nos limites da cidade portuária. Não tenho certeza de nada, admiti, observando o oceano se estender infinitamente além dos prédios. Mas é nossa única chance. Encontramos Kim Soo-jin em um pequeno café no distrito de Hyundai, longe dos centros turísticos movimentados. Ela era uma mulher de aparência frágil, mas seus olhos carregavam uma determinação de aço que me lembrou das peças antigas que colecionava. Objetos que haviam sobrevivido a séculos de turbulência através da pura força de vontade. Esperava por este dia há 5 anos, disse ela sem preâmbulos, suas mãos pequenas mas firmes envolvendo uma xícara de chá verde. Desde que descobri o que meu marido realmente fazia para a família Park. Senhora Kim, Tae-hyun disse gentilmente. Entendemos que isso é difícil, mas precisamos saber tudo. Ela abriu uma pasta de couro gasta que parecia conter décadas de segredos. Hyun-woo mantinha registros meticulosos de tudo. Cada documento forjado, cada assinatura falsificada, cada transação que coordenou para Park Jong-soo.
Seus olhos se fixaram nos meus, incluindo as assinaturas do seu pai que foram totalmente fabricadas. Meu coração disparou. Totalmente fabricadas? Park Min-seok nunca autorizou uma única transação suspeita. Hyun-woo criou um carimbo falso com base em documentos legítimos antigos. Jong-soo pagava extra por cada assinatura forjada do seu pai, porque sabia que, se fosse descoberto, Min-seok seria o bode expiatório perfeito, o acionista ingênuo, que podia ser culpado por tudo. Tae-hyun se inclinou para a frente, sua mente jurídica já processando as implicações. A senhora tem evidências físicas disso? Tenho o carimbo original, amostras de documentos falsificados com anotações do Hyun-woo, explicando o processo, e... Ela hesitou. Então retirou um pequeno gravador digital da pasta. Tenho gravações de Jong-soo dando instruções específicas sobre quais assinaturas forjar. Senti como se o mundo tivesse parado. Por que você não entregou isso à polícia antes? Tentei. Sua voz endureceu. 2 dias depois, minha casa foi invadida. 3 dias depois disso, recebi uma visita amigável de homens que me sugeriram mudança de cidade para minha própria segurança. Jong-soo tem conexões poderosas, jovem Park. Mais poderosas do que eu jamais imaginei. Mas agora? Perguntou Tae-hyun. Agora estou velha e cansada de ter medo. E quando soube que Min-seok estava na prisão por crimes que sei que ele não cometeu? Ela balançou a cabeça. Alguns pecados são pesados demais para levar para o túmulo. Durante as próximas 2 horas, ela nos mostrou evidência após evidência. Uma cronologia meticulosa de fraude que se estendia por mais de 15 anos. Não apenas provava a inocência do meu pai, mas implicava Jong-soo em um esquema muito maior do que qualquer um havia suspeitado. Há uma coisa a mais, disse ela quando estávamos nos preparando para partir. Park Jong-soo não agiu sozinho. Há outro nome nas gravações. Alguém que coordenava as operações offshore. Quem? Perguntei, embora parte de mim já temesse a resposta. Lee Sang-min, o auditor federal que está conduzindo a investigação. O choque foi como um raio. Lee Sang-min, o homem supostamente investigando a corrupção, estava envolvido desde o início. Não era apenas uma investigação. Era uma operação de encobrimento cuidadosamente orquestrada. Por isso ele mudou de ideia sobre o acordo, murmurou Tae-hyun. Ele nunca teve intenção de negociar. Precisava de um bode expiatório rápido antes que alguém descobrisse seu envolvimento. Durante a viagem de volta para Seul, formulamos nossa estratégia. Com Kim Soo-jin concordando em testemunhar, tínhamos evidências suficientes não apenas para exonerar meu pai, mas para expor toda a rede de corrupção. Mas também sabíamos que estaríamos enfrentando adversários poderosos que não hesitariam em usar qualquer meio necessário para se proteger. Eles vão tentar nos parar, disse Tae-hyun, quando paramos para jantar numa parada de estrada. Quando descobrirem que temos a viúva, vão fazer qualquer coisa para nos silenciar. Então precisamos ser rápidos. Peguei seu telefone e comecei a digitar números. E precisamos de aliados. Durante a próxima hora, fizemos ligações estratégicas. Contatei um jornalista investigativo que havia feito reportagens sobre corrupção corporativa antes. Tae-hyun ligou para um antigo professor de Harvard, que agora trabalhava no Departamento de Justiça americano. Se conseguíssemos envolvimento internacional, seria mais difícil abafar o caso. Mais importante, liguei para minha mãe. Preciso que você faça algo por mim. É perigoso, mas é a única forma de salvar o papai. Diga o que preciso fazer. Expliquei nosso plano. Ela deveria contactar outros acionistas da Chaebol, especialmente aqueles que haviam sido marginalizados pelas decisões de Jong-soo ao longo dos anos. Se conseguíssemos apoio interno suficiente, poderíamos forçar uma reunião de emergência do Conselho de Administração. Vai funcionar? Perguntou Tae-hyun depois que desliguei. Tem que funcionar. Olhei para ele através da mesa pequena do restaurante de beira de estrada, vendo determinação e amor em igual medida em seus olhos. Porque se não funcionar, vai funcionar. Disse firmemente, suas mãos encontrando as minhas. Temos a verdade do nosso lado e temos um ao outro. Chegamos a Seul às 2 da manhã, mas não fomos para casa. Em vez disso, fomos diretamente para o escritório de Kim Seong-ho.
Precisávamos de suas conexões legais e sua credibilidade para dar peso às nossas revelações. Encontramo-lo ainda trabalhando, cercado por documentos do caso. Quando viu as evidências que havíamos trazido, sua expressão mudou de ceticismo para choque total. Isso muda tudo, murmurou, examinando as gravações de Jong-soo. Se isso for autêntico, é autêntico, confirmei. E há mais. Lee Sang-min está envolvido. Kim Seung-ho ficou pálido. Você entende o que está dizendo? Está acusando um oficial federal de corrupção. Estou apresentando evidências de corrupção, corrigi. A questão é, você vai nos ajudar a expô-la? Durante as próximas horas, trabalhamos feverishmente para preparar nossa apresentação. Kim Seung-ho usou suas conexões para organizar uma reunião de emergência com o promotor-geral às 9 da manhã. Simultaneamente, o jornalista investigativo que contatamos começou a verificar nossas evidências para uma reportagem que seria publicada ao meio-dia, garantindo que a história se tornasse pública, independentemente do que acontecesse oficialmente. Às 7 da manhã, minha mãe ligou com notícias encorajadoras. Ela havia conseguido apoio de acionistas suficientes para forçar uma reunião de emergência do Conselho de Administração para as 2 da tarde. Jong-soo não poderia mais tomar decisões unilaterais sobre a cooperação com a investigação. Está funcionando, disse Tae-hyun, mas pude ver a tensão em seus olhos. Agora vem a parte difícil. A reunião com o promotor-geral foi um momento de tensão extrema. Apresentamos nossas evidências metodicamente, observando as expressões dos oficiais mudarem de ceticismo para alarme quando perceberam as implicações do que estávamos revelando. Quando tocamos as gravações de Jong-soo instruindo falsificações, o silêncio na sala foi absoluto. Se essas alegações forem verdadeiras, disse o promotor-geral lentamente, então temos uma situação muito mais complexa do que imaginávamos. São verdadeiras, disse Kim Soo-jin, que havia viajado durante a noite para testemunhar pessoalmente. E posso provar cada uma delas. 2 horas depois, saímos da reunião com uma ordem judicial para a libertação imediata do meu pai e mandados de prisão para Jong-soo e Lee Sang-min. A investigação seria transferida para uma força-tarefa federal independente, eliminando qualquer possibilidade de interferência corrupta. Mas a verdadeira vitória veio quando chegamos ao centro de detenção e vi meu pai caminhando pelas portas da frente como um homem livre. Suas roupas estavam amarrotadas, seus cabelos desarrumados, mas seus olhos brilhavam com uma mistura de alívio e orgulho quando me viu. Min Jun-ah, disse, me envolvendo em um abraço que parecia durar para sempre. Sabia que você conseguiria. Não foi só eu, respondi, olhando para Tae-hyun, que estava a alguns passos atrás, dando-nos privacidade familiar. Tae-hyun esteve comigo em cada passo. Não teria conseguido sem ele. Meu pai seguiu meu olhar e sorriu. Ah, o famoso Kim Tae-hyun. Finalmente posso agradecê-lo pessoalmente por cuidar do meu filho. Observei Tae-hyun corar ligeiramente enquanto cumprimentava meu pai respeitosamente. Foi uma honra, senhor. Min-jun é muito especial para mim. Posso ver isso, disse meu pai com um sorriso conhecedor. E posso ver nos olhos do meu filho que o sentimento é mútuo. 3 meses depois, a poeira havia finalmente assentado. Jong-soo e Lee Sang-min estavam ambos na prisão, enfrentando décadas de acusações. A Chaebol Industries, sob nova liderança, havia implementado reformas transparentes que a transformaram em modelo de governança corporativa. E Tae-hyun e eu havíamos sido oficialmente reintegrados ao caso, agora representando a empresa em sua reestruturação ética. Mais importante, tínhamos encontrado nosso ritmo como casal. Sem a pressão da crise, pudemos explorar nossa relação no nosso próprio tempo. Jantares tranquilos, caminhadas pelo rio Han, noites assistindo Tae-hyun tocar Gaiageum no clube de jazz. Momentos simples que eram preciosos precisamente por sua normalidade. Era uma dessas noites, depois de outra apresentação musical magnífica, que Tae-hyun me levou para a cobertura do prédio do clube. Seul se estendia diante de nós em todas as direções, um oceano de luzes que pulsava com vida e possibilidade.
Há algo que quero te dar, disse, alcançando algo em sua jaqueta. Se for outro caso legal complexo, juro que... Não é um caso. Ele sorriu, retirando uma pequena caixa de veludo. É uma pergunta. Meu coração parou completamente. Tae-hyun, Min-jun. Ele se ajoelhou ali mesmo, na cobertura, com toda a cidade de Seul como testemunha. Passei 6 anos tentando esquecer você e outros 6 meses reaprendendo a te amar. Não quero desperdiçar mais tempo fingindo que posso viver sem você. Abriu a caixa, revelando um anel simples, mas elegante. Uma banda de platina com uma pequena gravação em Hanja que reconheci imediatamente. Quando o coração vence o orgulho, li em voz alta, lágrimas embaçando minha visão. Casa comigo, disse, sua própria voz embargada de emoção. Casa comigo e vamos construir uma vida juntos. Uma vida baseada na verdade, na justiça e no amor que finalmente tivemos coragem de admitir. Por um momento, fiquei sem palavras, olhando para este homem que havia transformado minha vida de formas que eu nunca poderia ter imaginado. Então, com uma risada que era meio choro, me ajoelhei também, pegando seu rosto entre minhas mãos. Sim, sussurrei, selando a palavra com um beijo que sabia a promessas e segundas chances. Sim, para tudo, para a vida, para o amor, para enfrentar qualquer coisa que vier, juntos. Quando ele deslizou o anel em meu dedo, senti como se estivesse finalmente chegando em casa. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente, encontrando o lugar onde pertencia, nos braços do homem que havia me ensino que às vezes vale a pena arriscar tudo por amor. Eu te amo, murmurei contra seus lábios. Eu te amo também, respondeu, segurando-me como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. E desta vez é para sempre. Enquanto ficávamos ali, abraçados sob as estrelas de Seul, pensei em todos os obstáculos que havíamos superado. Orgulho, medo, corrupção, traição. Pensei em como quase havíamos perdido um ao outro múltiplas vezes, mas sempre encontramos nosso caminho de volta. Talvez o amor verdadeiro não fosse sobre nunca enfrentar dificuldades. Talvez fosse sobre encontrar alguém que valia a pena enfrentar qualquer dificuldade. Alguém que te fazia querer ser corajoso, mesmo quando o medo ameaçava te consumir. E enquanto observava as luzes da cidade piscarem, como promessas de futuro, soube que havia encontrado isso em Tae-hyun. Não apenas um partner, não apenas um amante, mas um verdadeiro companheiro de vida. Alguém que ficaria ao meu lado através de qualquer tempestade que o futuro pudesse trazer. 1 ano depois, nossa cerimônia de casamento foi pequena, mas perfeita. Realizada no mesmo clube de jazz onde Tae-hyun tocava, cercados por família e amigos próximos. Meu pai, completamente reabilitado, me conduziu até o altar onde Tae-hyun me esperava com lágrimas de felicidade nos olhos. Quando eu era jovem, disse o oficiante, um velho amigo da família, acreditava que o amor verdadeiro era sobre encontrar alguém perfeito. Agora sei que é sobre encontrar alguém que torna imperfeição em beleza, que transforma crescimento em aventura, que faz você querer ser a melhor versão de si mesmo. Trocamos votos que havíamos escrito, prometendo não apenas amar nos bons tempos, mas permanecer juntos através dos desafios, prometendo honestidade, coragem e a disposição de sempre lutar por nosso relacionamento. E quando nos beijamos como maridos pela primeira vez, com nossa família e amigos aplaudindo ao nosso redor, soube que havia finalmente encontrado minha história feliz. Não uma história sem conflitos ou desafios, mas uma história onde o amor realmente venceu o orgulho, onde a coragem superou o medo e onde 2 pessoas imperfeitas encontraram perfeição uma na outra. Curtam este vídeo e se inscrevam no canal para mais histórias emocionantes. Deixem nos comentários sua avaliação de 0 a 10 para nossa história. Isso é muito importante para nós. E não esqueçam de nos contar o que mais gostaram desta jornada de amor, coragem e segundas chances. Anos mais tarde, quando contamos nossa história para amigos, sempre enfatizamos a mesma lição. O amor verdadeiro não é sobre evitar conflitos, mas sobre encontrar alguém que vale a pena enfrentar qualquer conflito. É sobre coragem. A coragem de ser vulnerável,
de lutar pelo que você acredita, de construir algo belo mesmo quando o mundo parece conspirar contra você. E toda vez que olho para o anel em meu dedo, com suas palavras gravadas em Hanja, lembro-me de que às vezes as melhores histórias são aquelas onde o coração realmente vence o orgulho, onde o amor conquista todos os obstáculos e onde dois souls destinados encontram seu caminho um para o outro. Não importa quanto tempo ou quantos desafios isso possa levar. Esta é nossa história. Uma história de amor, justiça e a coragem de nunca desistir daquilo que realmente importa.